Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Diana. Sejam bem-vindos aí ao meu canal. Estou aqui já faz um tempinho no YouTube, né? E de vez em quando eu dou uma paradinha para gravar alguns vídeos para vocês. Vídeos esses que eu deixo como registro meu pessoal também. E também deixo aí disponível para quem quiser estar vendo, né? Ouvindo. Bom, gente, dei uma paradinha aqui nos afazeres aqui das coisas de casa. Não reparem a bagunça no fundo. Minha realidade é essa, não tenho cenário, não tenho nada, entendeu? A minha vida é essa que vocês estão vendo aí no YouTube. Minha vida é simples, minhas coisas são simples e eu estou muito feliz por ser assim e não me importar de ser assim, sabe? De ser uma pessoa que tá sempre preocupada com o que os outros estão pensando sobre minha realidade. Antes de mais nada, eu quero deixar uma indicação aí para vocês com os vídeos da Lucimara Martins. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o canal dela para vocês estarem se achegando, porque é uma pessoa assim que tem uma luz enorme, tem uma sabedoria muito divinal. Eu digo que é uma sabedoria que vem de Deus, porque as palavras que ela usa, as palavras que ela fala, assim, chega no coração, sabe? E parece que bate certinho com aquilo que a gente tá passando no momento. Então eu quero deixar essa indicação de vídeo para vocês que estão aí se achegando aí ao meu canal. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o vídeo do canal dela para vocês estarem lá visitando e tendo essa experiência maravilhosa de degustar daquela maravilha de conteúdo que ela coloca ali, tá? Então, gente, eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre uma questão que eu tava pensando essa semana. Esses dias tem sido muito difícil, gente, assim, para mim. Assim, eu acredito que para muitas pessoas aí sensíveis às coisas que estão acontecendo no mundo, né? E eu tenho pedido muita sabedoria de Deus, sabe, para que eu possa até saber como mediar referente a essas coisas que tá acontecendo. O que eu posso estar fazendo aqui do meu lado, né? Como que eu posso estar intercedendo por pessoas que estão passando por dificuldade, passando por momentos tão assim pesados, né, nesse mundo aí de guerra, nessa questão aí de briga por causa de território e pessoas inocentes morrendo e passando por tantos problemas aí, gente. Problemas esses que às vezes chegam até custar a própria vida, né? Então, tenho pedido muita sabedoria para Deus me ensinar a mediar, a pedir, a se colocar na presença dele em relação ao próximo, né? E Deus tem me dado muita sabedoria, eu agradeço muito a ele por isso. Mas o vídeo de hoje, eu quero falar para vocês acerca do medo. Um medo real que a gente tem. A gente tem medo, lógico, de muitas coisas, e medo de morrer, medo de passar necessidade, medo de não ser, sei lá, de não ser reconhecido, né, pela família, reconhecido por amigos, pelo chefe. Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês alguns medos que eu tive aí durante a minha trajetória aí. Bom, gente, eu trabalhei muito tempo numa empresa, né, e eu tinha muito medo de perder aquele emprego. E trabalhei muitos anos ali e eu sempre pensava, poxa, o tempo tá... Eu entrei lá, eu tinha 21 anos e o tempo tá passando, eu não tô fazendo mais nada, apenas trabalhando aqui. Se eu perder esse emprego, dificilmente eu vou arranjar outro, né, que pague o mesmo salário. E já não tô mais numa idade tão nova assim, né, para poder estar experimentando outras áreas. Então eu sempre tive esse medo de recomeçar em outras coisas, sabe? Outro emprego. Eu sempre tive esse medo de que se eu saísse daquela empresa, eu ia passar necessidade, minha família ia passar necessidade. Então, aquele medo, ele me deixava assim insegura. Ele me deixava insegura
para fazer outras coisas. Então, um exemplo, eu pensava, poxa, eu preciso sair, dar um tempo de trabalhar para poder cuidar dos meus filhos, né? Preciso de dar um tempo de trabalhar para poder atender a necessidade do meu filho e cuidar dos meus filhos, mas eu sei que se eu sair desse emprego, eu posso estar perdendo aí, né, a oportunidade de ter um ganha-pão, a oportunidade de ter as coisas dentro de casa, porque eu não vou conseguir outro emprego fácil, sabe? Então eu já tinha aquilo registrado assim, na minha mente, que se eu saísse dessa empresa eu não ia conseguir nada, eu não ia ter nenhuma renda, não ia ter nada, ia ficar passando necessidade. Na época, na ocasião, meu esposo estava desempregado e eu era o arrimo da casa, né, na questão financeira. Enquanto ele cuidava das crianças, eu cuidava dessa parte financeira. E então, gente, eu tinha aquele medo, sabe? Eu pensava, poxa, eu tinha vontade, gente, vontade de sair da empresa, de cuidar da minha família, de fazer outras coisas, de ter liberdade. Eu já estava com 40 e poucos anos e queria ter liberdade de experimentar outras coisas. Uma dessas coisas é ficar em casa, sabe? Poder cuidar da minha família, poder estudar uma coisa que eu quisesse estudar sem pressão, sem ninguém me cobrando nada. Só que o medo me fazia eu ficar refém daquela empresa, refém daquele trabalho. E isso me fazia eu ficar triste. Eu ficava triste o tempo todo, sabe? Porque eu pensava, poxa, eu não sou capaz, então eu vou ter que ficar aqui pra vida inteira se eu quiser continuar. Gente, o tempo passou, as coisas aconteceram, veio a pandemia, veio as perdas, né? Tive perdas na minha família, assim, muito difícil. E veio recomeços, e agora? O que você vai fazer? Nesses recomeços, eu acabei saindo da empresa e me vi no mundo aberto, sabe? Eu vi ali, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Gente, diante desse medo que continuava tendo, eu falei, bom, eu não tenho tempo para ficar perdendo, sentindo medo, então eu tenho que, arregaçar minhas manguinhas e mãos à obras, e mão à obra. E aí eu peguei, conversei com meu esposo, a gente chegamos num consenso de que seria melhor dessa vez ele procurar emprego e eu ficar em casa, já que eu tive que sair, já que a empresa me dispensou. Então, reelaboramos os planos, né, e falamos, vamos começar. Só que dentro de mim, gente, eu ficava pensando, poxa, eu queria também ter alguma coisa que eu pudesse fazer para ter um dinheirinho, para poder ajudar nas coisas em casa. Minha mãe, ela ficou um tempo em casa, assim, ela parou de trabalhar com 40 anos, né, quando ela ficou grávida do meu irmão mais novo, e ela não teve renda nenhuma. Então, o que acontece, gente? Ela ficou muito tempo em casa e eu tinha aquele trauma, assim, quando eu via minha mãe falar, eu parei de trabalhar e por isso que meu dinheiro, depende de tudo do seu pai, o dinheiro do seu pai é pouco, porque era só meu pai trabalhando para sustentar 7 filhos, né? Então, lá na minha mãe era tudo muito contadinho, assim, sabe? E minha mãe, ela tinha às vezes vontade de comprar alguma coisa que ela queria, uma bolsa e um sapato, e não podia. Então eu ficava pensando nisso, poxa, será que eu vou acabar ficando que nem minha mãe, né? Só que, ao contrário, hoje eu vejo que minha mãe, ela desfrutou de um luxo que o dinheiro também não deu. O luxo a coisa boa que ela desfrutou foi cuidar dos filhos, foi cuidar das coisas dela, foi ter aquele sossego de estar em paz em casa, cuidando da família dela, sabendo que tudo estará em ordem porque ela estar ali. E eu não percebia isso, eu só via a parte, poxa, da minha mãe reclamando, que às vezes estava muito com vontade de ter uma coisa e não tinha. E ela também falava o quão bom era também ficar em casa para cuidar de nós. Só que eu não me atentei a esse detalhe, eu só pensava na parte financeira. Hoje, já mais velha, hoje já passando por essa situação, eu consigo ver o outro lado também e quão benéfico foi o fato dela ter ficado em casa. Foi um luxo que o dinheiro não conseguiu comprar, né? O luxo, assim, que eu digo que é impagável, né? Não tem dinheiro que pague
a presença de uma mãe dentro de um lar cuidando de um filho. Então, gente, é que eu falo pra vocês, nesse inteirinho aí eu comecei a entender e também continuei com um pouquinho de medo. Poxa, será que eu não vou conseguir ter uma renda extra, assim, pra poder ficar em casa, né? Só que as coisas foram desenrolando, sabe, gente? As coisas foram desenrolando, eu comecei a fazer alguns bicos, eu comecei a vender perfume. Só sei que o tempo foi passando, as coisas foram desenrolando de um jeito que eu comecei a ter renda através de venda, de um trabalho aqui, outro ali, sem precisar eu ficar assim, me deslocando, batendo cartão todo dia, sabe? E eu percebi que aquele medo que eu tinha de ficar em casa, de passar necessidade, porque necessidade assim, né, comprar as coisinhas que eu queria, foi passando, porque eu percebi que eu poderia fazer a diferença, eu poderia lutar por coisas melhores, e aquele medo foi deixando de existir. Hoje, gente, eu falo pra vocês, hoje eu tenho essa decisão comigo de ficar em casa, de cuidar do meu filho, de estar junto com a minha família, e também eu poderia escolher trabalhar. Já foi me ofertado vagas de emprego, até proposta de prestação de serviço para trabalhar meios períodos, mas eu decidi ficar em casa. E também tenho um suporte que é o suporte do meu esposo, né, que ele trabalha, né, graças a Deus ele está trabalhando. E também tenho as minhas coisinhas que eu faço, que as minhas massagens que eu faço uma vez por semana, que eu posso tirar dessa fonte de dinheiro alguma coisa para poder comprar alguma coisa supérflua que eu precise. Supérflua assim, que não tenha tanta necessidade, né, de comprar e para não tirar do orçamento. Então, gente, o medo ele foi se dissipando através da atitude, da ação, da confiança, confiar em si mesmo, buscar estratégias que se adequem àquele estado de vida que você escolheu. Hoje, que nem eu falo pra vocês, pelo fato do meu esposo estar trabalhando, eu posso escolher ficar dentro de casa. Eu vou estar apertando aqui um pouquinho, não ficar gastando muito com certas coisas, sabe? Mas está sendo maravilhoso. Eu estou estudando, que é algo que eu queria fazer, sabe, gente? Eu queria estar sempre em casa aprendendo. É que nem às vezes minha família pergunta, mas você vai trabalhar, você quer estudar? Você decidiu não trabalhar fora e você quer estudar pra quê? Pra que você quer estudar? Eu quero estudar para ter conhecimento. Para ter conhecimento, se um dia eu ainda trabalho de vez em quando na massagem, então eu quero ter conhecimento sobre a área que eu estou atuando. Por isso que eu estudo. Mas se não fosse, se eu não estivesse trabalhando de vez em quando nessa área, né, uma vez por semana, ir lá prestando serviço na massagem, eu estaria estudando outra coisa também. Porque o fato de estar em casa me dá essa liberdade de estudar, me dá essa liberdade de poder cuidar da minha família, dissipou todo o medo que eu tinha de passar necessidade, sabe? Então a escolha que eu fiz de estar em casa, de cuidar da minha família, de ter esse tempo meu, ela foi uma escolha que eu fiz. Quando eu fiz com medo, mas quando eu foi acontecendo dia após dia, ali eu vivendo, o medo se dissipou. Hoje eu não tenho mais medo nenhum de ficar na minha casa, de cuidar da minha família, não tenho medo que vai faltar algo, sabe? Se caso vier a faltar, eu vou buscar estratégias, sem deixar de lado a minha escolha, que foi estar com meus filhos e estar em casa cuidando da minha família. Então, eu queria deixar esse vídeo aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre isso, sobre medos, né? E esse foi um dos medos que eu mais tive, que mais me assombrou aí nesse decorrer desses 22 anos que eu trabalhei e decidi ficar em casa. Essa decisão de ficar em casa, gente, foi algo que eu sempre tive, assim, sabe? De querer estar em casa, cuidando dos meus filhos. Só que, como eu sempre tive medo, eu ia deixando pra lá. Com a pandemia, eu meio que fui empurrada a fazer uma escolha. E eu fiz essa escolha e eu não me arrependo. Foi a escolha melhor que eu fiz. Estamos passando, e eu quero fazer um vídeo mostrando pra vocês algumas coisas bem pontuadas, de forma assim que eu quero mostrar que coisas que
quando eu estava trabalhando, eu não conquistei, mesmo ali tendo salário, tendo dinheiro caindo na conta. E coisas que eu conquistei, mesmo não tendo, assim, todos os meses o salário ali caindo certinho na minha conta. E eu estando dentro de casa e eu conquistei essas coisas. Eu quero pontuar certinho isso pra vocês em um vídeo próximo aí, tá bom? Quero fazer com bastante cuidado, porque foram coisas assim que me deixaram assim de boca aberta. Poxa, eu trabalhei tanto tempo, sabe, ali ganhando um salário assim razoável e não consegui fazer isso. Depois que eu decidi ficar em casa com um orçamento assim que não era muito, que não era certo, eu consegui fazer, entendeu? Então, poxa, são coisas assim que é inacreditável, sabe? Mas eu quero pontuar isso pra vocês no próximo vídeo. Hoje eu quis falar isso pra vocês, que eu senti no coração de vir aqui falar sobre isso. Eu acho que eu já até comentei em outros vídeos aí sobre esse medo que sempre percorreu aí em torno da minha vida, mas hoje eu senti um desejo de falar isso pra vocês novamente, tá? É isso aí, gente. Vou cuidar das coisas aqui e até o próximo vídeo. Beijão pra vocês. Tchau!